Fala aí, torcedor azulino, beleza? Eu tô vindo aqui nessa terça-feira para falar de um assunto um pouco delicado, né? Todo mundo ficou sabendo do que aconteceu com o Regis, nosso jogador, nosso lateral direito. Tava jogando como ponta aqui no CSA, fez até um bom início de temporada, mas o jogador se envolveu em uma polêmica nessa madrugada de domingo para segunda ou na manhã da segunda-feira. Não ficou bem claro também o horário que aconteceu isso tudo. E aí a repercussão foi muito grande, foi falado por todo mundo essa situação do jogador. E acabou que nessa terça-feira o CSA anunciou que o Regis não faz mais parte do elenco do CSA para o restante da temporada. Foi divulgado nas mídias sociais aí do CSA agora pela manhã dessa terça-feira. Vamos falar sobre duas coisas agora. A questão social, né, da vida pessoal do Regis, como é que fica depois disso. E também vamos falar sobre a questão do campo, sobre como o Regis impactava nessa equipe do CSA e como ele poderia fazer a diferença para a nossa equipe. Vamos iniciar pela questão social, pela questão pessoal do jogador. Também não quero entrar na vida pessoal dele mesmo, né? Mas vamos falar da questão social que ele estava envolvido nessa questão. O que foi noticiado também é que esse não foi o primeiro ato de indisciplina do Regis em questão de recaídas e uso de drogas. Disseram que foi a quarta vez em apenas 2 meses aqui no CSA que o jogador teve episódios parecidos com esse, né? Disseram que ele tentou invadir um motel, discutiu com segurança, chutou o portão lá do motel, tudo, resistiu à prisão, aparentemente aí sob efeito de drogas, né? Então é uma questão social, não é só um problema de destempero do jogador. Eu sempre achei que essa questão de drogas fosse uma questão de saúde pública. Claro que existe também a questão criminal a partir da produção da droga, da venda da droga, né? É uma questão criminal a partir disso daí, mas a questão do usuário já envolve uma questão de saúde pública. Então precisa de não só a mentalidade da própria pessoa para querer melhorar, para querer sair daquele buraco, precisa também de uma ajuda médica, uma ajuda então do setor público, uma ajuda também da família, dos amigos e no caso também de instituições sociais. O clube CSA, nesse caso, é uma instituição social que estava com o jogador, sabia do problema dele, da condição psicológica dele, psiquiátrica, né? Porque o vício é uma doença, é uma questão, é uma condição psicológica, psiquiátrica do jogador que precisa ser tratada, né? Uma doença que precisa ser tratada. E o que foi noticiado também é que o clube ofereceu ajuda ao jogador, inclusive na questão do tratamento, e que foi rejeitado pelo jogador do CSA. Porque eu falo que é o que é noticiado, né? Porque também a gente não sabe o que é a história completa, não sabe todos os lados dessa história, não fica muito claro, fica muita especulação porque não se tem o fato, né? Não se sabe realmente o que aconteceu, o que está acontecendo lá dentro. Eram questões internas que o clube tratou internamente e só divulgou então que o atleta não faz mais parte do elenco. Então eu fico triste também por causa dessa questão social, de saber que um jogador de futebol que tem provavelmente um bom salário, provavelmente tem uma boa condição de vida, poderia ter tido escolhas melhores durante a sua vida, poderia se dedicar melhor à sua vida de atleta, à sua família, acabou jogando fora uma vida toda por causa dessa questão de drogas. Então ele precisa realmente de ajuda. Pelo que eu soube também, o clube ofereceu essa ajuda, o atleta rejeitou, né? Então fica essa questão aí, essa reflexão também, e torcemos então para que Deus toque o coração dele, apresente a ele pessoas que possam o ajudar nessas condições, pessoas que possam ajudar ele a sair dessa situação. Vamos torcer então para a melhora de uma pessoa, né? Que acima de um atleta ele é uma pessoa. Vamos torcer aí para que ele possa sair dessa situação e melhorar um pouco a sua vida também, né? Porque é uma situação chata ele ficar envolvido nesse tipo de questão. Agora vamos pular um pouquinho da questão pessoal para a questão esportiva. O que é que o Regis fazia dentro do time do CSA? Ele jogava na ponta direita, muitas vezes era trocado de lado, né? Jogava na ponta esquerda, mas ultimamente ele não tinha feito muito isso. E muita gente vem dizendo que ele era a melhor contratação aí do CSA, ele era um jogador que era o melhor do time, era a estrela do time. Eu já não via dessa forma.
Eu já via que o Regis, quando jogava na ponta direita, ele não tinha velocidade, não tinha o drible, ele tinha apenas o cacuete lá do lateral. E como lateral ele precisa do apoio de alguém para fazer a jogada de linha de fundo, já que ele não tem a velocidade que, por exemplo, tinha o Apodi, ele sozinho não conseguia fazer as jogadas de linha de fundo porque chegava rapidamente o lateral para marcar ele, chegava um volante para fazer ali a cobertura, ou vinha o ponta deles para ajudar aqui a fazer a cobertura, e acabava que ele ficava sozinho lá em desvantagem numérica, não conseguia fazer as jogadas. Quando ele foi recuado para a lateral, ele jogou bem as duas partidas. No jogo contra o Salgueiro aqui, ele cresceu muito de produção, foi até eleito o melhor em campo contra o Salgueiro, fez várias assistências aqui no CSA, ele tinha um cruzamento muito bom, sabia bater bem na bola, tem habilidade técnica realmente, só que na posição que ele estava, ele não estava rendendo tanto. Pelo visto, o Marcelo Cabo não ia botar ele na lateral, já que a gente tinha opções para jogar ele para lateral e colocar outro ponta direita. Quando chegou o Apodi, que é um cara mais de velocidade e um jogador mais que parece mais um atacante do que um lateral, né? Ele é mais atacante do que o Regis, por exemplo. O Regis é um cara que chega para apoiar. O Apodi é um cara que ataca o tempo todo, tem velocidade. E mesmo assim ele ainda colocou o Apodi na lateral e colocou o Regis lá na ponta. Então, para aproveitar o Regis na ponta, eu preferia colocar um ponta propriamente dito. Ele não era como o Niltinho, por exemplo, que fez a gente morrer de saudades pelo Niltinho. É um cara que quando saiu a gente perdeu muito lá do lado direito. Eu não acho que isso vai acontecer esse ano com a saída do Regis. Perde muita qualidade lá do lado direito? Sim, perde. Mas o Niltinho era um cara que botava a bola debaixo do braço e fazia as jogadas que decidiam a partida. O Regis eu não via fazendo esse tipo de jogada. Ele precisava sempre de um apoio. E jogando um ponta lá do lado direito pode ser que supra essa ausência. Pode ser que faça outros tipos de jogada, pode ser que faça as mesmas jogadas que o Regis fazia. Então, não é o fim do mundo também a saída do Regis para a equipe titular do CSA. E também era um cara que defensivamente, eu até citei em várias partidas, ele era até preguiçoso. Ele era um cara que não ajudava na recomposição. Inclusive ele e o Vitor Paraíba, eu via em vários momentos, eu até citei no jogo do Salgueiro, né, agora, em vários momentos lá, o time do CSA correndo, se matando lá atrás para marcar, e o Regis, o Patrick e o Vitor Paraíba caminhando, voltando lá para trás, o time dos caras atacando lá em bloco e os caras caminhando, voltando, olhando para cima, olhando para a torcida, dando tchauzinho. Era um cara que ele não ajudava o time no momento defensivo, em alguns momentos sim, mas na maioria do tempo ele ficava lá paradão, só observando o jogo, só olhando o time correr e também não ajudava. Talvez tivesse até essa questão extracampo influenciando na questão do Regis dentro de campo, né? Ele não tinha mais a condição física de estar acompanhando todas as jogadas, por causa da situação, da condição física dele, que as drogas, todo mundo sabe que afetam a condição física da pessoa. Mas também a gente não poderia ficar refém desse tipo de atitude do jogador. Poderia ser que esse tipo de atitude influenciasse mais ainda ele dentro de campo e ele acabasse não podendo ajudar mais a equipe do CSA em algum momento. Então, na questão esportiva, eu acho que a perda não foi tão grande. Na minha opinião, a perda maior é socialmente, né? Uma pessoa que poderia tá retomando a vida, né? Muita gente via ele participando dos cultos, cantando, inclusive ajudando o pessoal lá dentro, e a gente vê o cara se perdendo ainda nesse tipo de situação, que é muito triste realmente a gente vê uma pessoa assim. E também a gente reflete, né, que vê várias pessoas também ao redor do Brasil que sofrem com esse mesmo tipo de situação. E pessoas que não têm a mesma condição financeira que o Regis tem. Ele tem um ótimo salário. Os jogadores do CSA hoje ganham muito bem. E ele tem condições hoje de pagar um tratamento. Ele hoje tem condições de ir para uma clínica. Basta ele querer, né? É só querer, só a mentalidade. Para isso ele precisa de ajuda dos amigos, da família, mas ele tem as condições de pagar, bancar um bom tratamento para ele e se recuperar dessa situação. Agora fica também a reflexão, e as pessoas que não têm essa condição financeira, as pessoas que não têm dinheiro para poder bancar um tratamento bom, um tratamento que é muito caro, ficam reféns aí do poder público também, e muitas vezes também o próprio local onde a pessoa mora também não é um local muito propício, né? Então fica essa reflexão para que, se um cara como o Regis, que
tem poderio para poder sair dessa situação. Para ele já é difícil, já é muito difícil. Fica aí a reflexão também para como é para uma pessoa que não tem as condições que o Regis tem para poder sair dessa situação. Então fica aí também registrado essa questão da necessidade do Brasil investir numa luta contra o vício, contra as drogas, que é uma questão de saúde pública, não é só uma questão criminal, né? Então fica essa reflexão aí também para todo mundo. É isso aí, pessoal, um assunto muito triste para vir estar falando aqui, mas eu não poderia deixar passar, não poderia deixar em branco. Vamos todos torcer para que ele possa se recuperar dessa condição, porque é um ótimo jogador, é um bom jogador, pode fazer a diferença em vários clubes do Brasil, mas ele precisa estar recuperado, então vamos torcer aí para a pessoa Regis principalmente, para depois a gente poder torcer para o jogador. Que Deus possa ajudar ele nessa luta. Um abraço, pessoal, obrigado por estar acompanhando aqui o vídeo e até os próximos vídeos aí, beleza? Um abraço, gente, até mais.